Pessoal, mais uma vez, todo mundo que está chegando, quem ainda vai chegar, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Filosofia Dentro de Casa. Hoje a gente conversa com o pesquisador Rodrigo Fonseca, como eu havia dito na outra tentativa, na primeira tentativa, na nossa iniciação dessa live. O Rodrigo é graduado em Geografia pela URCA, em Filosofia pela UFCA, mestrado em Filosofia pela UFPE, né, Universidade Federal do Pernambuco, e está no doutorado da Unicamp, com pesquisa, com intercâmbio aí lá na Universidade de Sorbonne, na França, tá? Então ele é o nosso convidado deste sexto encontro, que tem como tema a medicina filosófica de Hipócrates e Galeno e a sua influência na medicina cartesiana. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desde já, muito obrigado por ter aceito esse convite. E, enfim, faça aí suas apresentações iniciais. Bom dia. Muito obrigado, Ismael, pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia aí no Brasil, né? Aqui na França já são as 3h20 da tarde, mais ou menos. É um prazer participar disso. Eu parabéns você pelo evento, extremamente interessante. Eu acho relevante hoje nós tentarmos ocupar o dia das pessoas com alguma coisa produtiva, né? Cada um na sua área. Eu vejo que tem muita gente fazendo lives para ajudar as pessoas a enfrentar essa questão da pandemia, do isolamento social. O dia passa a ser mais longo e muita gente está fazendo o que pode para ajudar os outros. Eu acho isso muito louvável, né? Eu também tento fazer isso, vez ou outra, conversar com os amigos a partir de vários assuntos. E hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação preliminar, uma pequena parte da pesquisa que eu realizo aqui na França, do meu doutorado, que consiste basicamente no que eu chamo de medicina filosófica, ou como os conhecimentos da filosofia relacionados à medicina estão no fundamento ou na fundamentação da medicina hipocrática e de todo o corpus hipocrático como um primeiro momento da tese. E depois eu vou trazer isso para a modernidade e comentar como essa filosofia hipocrática e galênica influenciou o pensamento cartesiano, sobretudo na relação corpo e alma, no Tratado das Paixões da Alma e no Tratado do Homem de Descartes, que é um tratado de medicina, podemos dizer isso. Então, para ter essa conversa hoje, eu trouxe para vocês uma apresentação sobre o conceito de medicina filosófica de Hipócrates e Galeno e a influência no cartesianismo. Quando eu propus o tema, Israel, inclusive eu vou até antecipar isso, eu pensei que era um tema que dava para trabalhar em 1 hora. Eu acho que é 1 hora, 1 hora e meia o tempo que nós vamos ter. Até porque eu tenho um compromisso às 5 horas, eu tenho aula de francês virtual, então. Mas mesmo assim, não tem problema, se for o caso, a gente pode estender um pouco. Mas eu acredito que eu não vou conseguir tratar Hipócrates, Galeno até chegar em Descartes nesse tempo. Vou fazer o possível. Por quê? Porque como Galeno e o Hipócrates são filósofos, né, são médicos antigos, mas são também filósofos que são pouco conhecidos, pouco estudados na academia, sobretudo no curso de filosofia, eu acho relevante fazer um apanhado biográfico. Eu vou tentar ser breve nisso, mas eu acho importante a gente fazer isso. Então isso vai demandar um pouco de tempo. Depois eu vou apresentar as características do pensamento de Hipócrates e do pensamento do corpus hipocrático, porque na verdade todas as obras do corpus hipocrático não são obras do Hipócrates, são obras do Hipócrates e de vários discípulos, que se estende aí as primeiras apontam que são até anteriores ao Hipócrates, e algumas chegam até o século II antes de Cristo. Então nós temos um intervalo aí de quase 300 anos com muita obra para ser analisada. Então eu vou me concentrar no Hipócrates e no Galeno. Se der tempo, a gente chega no Descartes. Qualquer coisa em outro evento, mês que vem, a gente pode trabalhar a medicina propriamente cartesiana, que eu acho que fica melhor para não ser superficial demais. Então, como eu disse para isso, eu vou fazer um recorte histórico. Eu vou apresentar para vocês algumas características do que eu vou tratar. Eu vou fazer uma introdução preliminar do que eu vou tratar e depois eu vou desenvolver os temas. Em primeiro lugar, eu vou tratar da medicina filosófica entre os gregos, sobretudo Hipócrates, né? Eu vou apresentar alguns aspectos biográficos do conceito de medicina filosófica, que é um conceito, não é um conceito hipocrático, isso é propriamente a minha tese, ou pelo menos a primeira parte da minha tese, o que eu chamo de medicina filosófica, a partir dos textos hipocráticos.
eu extraí o conceito de medicina filosófica. O termo não é meu, é de um filósofo francês, de um estudioso de Hipócrates francês do século XX, da década de 60 e 70, sobretudo. Talvez o maior estudioso de Hipócrates da modernidade, chamado Jacques Joannin. E a partir do desenvolvimento desse conceito dele, ele só cria o termo, mas eu estou tentando transformar esse termo num conceito, tentando aprofundar o conhecimento sobre isso. Então, eu vou apresentar o conceito de medicina filosófica, o método de Hipócrates, a compreensão antropológica de homem, que é exatamente isso que consiste a minha intenção em estudar o Hipócrates e trazer para o Descartes. Eu pretendo estudar o conceito de homem entre os gregos, sobretudo em Hipócrates, relacionado ao homem como relacionando antropologia e medicina, para trazer para a modernidade e mostrar que em Descartes o conceito de homem cartesiano é um conceito extraído, sobretudo, do pensamento hipocrático e galênico, né? Galeno foi o maior médico da antiguidade, segundo as fontes históricas. E depois eu vou tentar trabalhar também um pouco do aspecto ético da obra hipocrática. Em Galeno, eu vou trabalhar a relação filosofia e medicina, vou demonstrar a teoria dos humores de Galeno, que é a teoria médica dele, e a teoria das paixões, que é exatamente onde se relaciona a ética e medicina no pensamento galênico. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista mais histórico, quem foi Hipócrates? Hipócrates foi um pensador grego do século V a.C., que nasceu mais ou menos por volta de 460, do século V a.C., no pensamento grego, é considerado o século do iluminismo grego. Por quê? Porque nesse período surgiram alguns dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. É o período que compreende o próprio Hipócrates, Demócrito, Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides. Então, esses grandes pensadores gregos, eles estão nisso que é chamado, pelos estudiosos do pensamento grego, o iluminismo grego, ou também o século de Péricles. O Hipócrates, ele nasceu numa ilha chamada Cos. Então, ele é considerado um dos principais personagens da escola de medicina da ilha de Cos. Na Grécia Antiga, haviam duas principais escolas de medicina. A medicina de Cos, da ilha de Cos, e a medicina de Cínide. O Hipócrates, ele é o principal representante dessa escola de Cos. Pela sua vocação como médico, pelo seu estudo como médico, ele é considerado um asclepíade, ou seja, um descendente de Asclépio. Asclépio é o deus grego da medicina, né? O deus da medicina grega na antiguidade clássica. Então, todo médico, que na época geralmente era uma formação passada de pai para filho, ou no máximo, como não haviam escolas de medicina propriamente ditas, ensinamentos, como depois vai existir o liceu, como depois vai existir a academia de Aristóteles e Platão, respectivamente, o ensinamento da medicina era passado geralmente de pai para filho. Tanto que o pai do Hipócrates era médico, o avô do Hipócrates era médico e o bisavô do Hipócrates também era médico. Então, existe uma tradição hereditária nessas profissões no mundo grego. Além das fontes propriamente hipocráticas, né, do conhecimento do pensamento hipocrático, nós vamos ver várias referências, e isso atesta a importância do Hipócrates, do pensamento hipocrático, em obras de vários filósofos antigos. O Aristóteles, o Platão e o Galeno são os principais. O Platão tem várias citações, várias passagens, ele cita ou os Asclepíades, fazendo referência à escola de Cos, da qual Hipócrates é o principal representante, ou às vezes ele cita propriamente o Hipócrates, como ele cita no Banquete, no Protágoras e no Fedro. Na República também, o Platão faz acho que no livro 3, se eu não estou errado, há um momento em que ele apresenta os médicos como os descendentes de Asclépio, né, o deus da medicina. E aí, nesse momento, também ele faz outra referência ao Hipócrates. Além disso, a medicina hipocrática, nós podemos classificá-la em a medicina grega como um todo, em dois tipos de ensinamentos. O primeiro, um ensinamento que nós podemos chamar prático, e um ensinamento oral. Essas eram as duas formas de ensinar
filosofia ou medicina na antiguidade. O ensinamento prático e o ensinamento teórico, e esse ensinamento prático tratava-se do cuidado dos doentes e muitas vezes com dissecação de animais, sobretudo primatas que tinham aspectos fisiológicos semelhantes aos seres humanos. Então, isso era uma forma de ensinar medicina na antiguidade, e esses estudos consistiam sobretudo em anatomia e fisiologia. O Hipócrates, talvez ele tenha se tornado um dos pensadores mais notáveis na medicina da antiguidade pelo volume de obras que o corpus hipocrático representa. São mais de 60 obras conhecidas, e várias se perderam durante o incêndio da Biblioteca de Alexandria, entre outros. Além disso, o que faz o Hipócrates ser notório também em sua medicina é a capacidade que ele teve de dialogar com outras correntes de medicina da época e de buscar aprender com as outras correntes. Embora Cínide e Cos fossem rivais, o Hipócrates também tentou entender a lógica do pensamento sobre a medicina da escola de Cínide e tentou fazer uma inter-relação entre esses dois conhecimentos. Muitos pesquisadores apontam que esse aspecto é um dos que faz com que o Hipócrates seja talvez o maior médico da antiguidade. Além disso, existem evidências de que o Hipócrates teve vários outros mestres, além do que ele aprendeu com a escola de Cos, como o próprio Demócrito, Heródoto, até mesmo Gorgias de Leontino, supostamente foi professor do Hipócrates. Sobre esse aspecto, tem uma anedota que é contada sobre o Demócrito, até interessante, que o Hipócrates conheceu o Demócrito quando ele foi convidado para ir para Dera, o Demócrito, porque havia a ideia de que o Demócrito tinha ficado louco. Os cidadãos convocaram o Hipócrates para tratar Demócrito porque ele tinha ficado louco. Por quê? Porque ele havia renunciado todas as atividades administrativas da cidade, que era de responsabilidade dele. E quando Hipócrates conversa com Demócrito, Hipócrates diz que na verdade ele não está louco, e sim se tornou mais sábio ainda, porque abdicou de todas as atividades da vida banal para se dedicar à ciência ou à filosofia, ao estudo. E aí foi depois transformado numa fábula do La Fontaine, do século XVIII, do século XVII, chamado Demócrito e os Abderanos, né, que fala sobre a extrema sabedoria de Hipócrates, né, nessa época. Além disso, do ponto de vista da biografia de Hipócrates, um outro aspecto é que ele foi convidado para ser o médico do Artaxerxes, né, o filho do imperador Xerxes, do Império Persa, que havia dominado toda a Grécia na época, e foi convocado e levaram muito dinheiro pela fama que ele tinha, e ele foi uma das poucas pessoas que teve a coragem de negar a ajuda, né, ou de negar servir ao imperador quando ele responde a carta, ele devolve a carta dizendo, sem nem tocar no dinheiro, dizendo que não toca em nada que venha dos persas e que não vai ajudar os persas porque os persas são seus inimigos, inimigo do povo grego. Então ele tem esse aspecto, e isso é importante porque o Demócrito, aliás, o Hipócrates, eu não sei se vocês sabem, mas ele foi o autor da Sermenta, que é o juramento médico, que é um juramento ético, moral, daqui a pouco eu vou desenvolver melhor. E esses aspectos da personalidade do Hipócrates ao longo de sua vida são elementos que explicam bem por que essa ética é tão firme para o Hipócrates, que é tão valorizada também na medicina. Né? A Sermenta é baseado nessas ideias do Hipócrates. Eu tenho outras coisas aqui, para não ter tempo. Então, ele morre por volta de 375 a 351 a.C. Essa data ela não é muito precisa, porque os escritos eles não são claros a esse respeito. Como existem várias obras que são atribuídas a Hipócrates, e nem todas são legítimas, então algumas surgem muitos anos depois dele morrer, inclusive. Então fica difícil estabelecer exatamente em qual época ele morreu de fato. Mas, supostamente, entre 375 a 351. Pronto, agora, como eu disse, o Hipócrates ele é
Cos, há uma relação mais entre Hipócrates e a medicina e da escola de Cos, mas ele não foi o criador da escola. Eu vou adiante aqui. O Corpus Hipocrático, como eu disse, é composto de várias obras. Eu vou falar das características de algumas delas, eu vou me deter a comentar 3 principais, que são as que eu estudo com mais profundidade, e vou tratar de outras, sobretudo quando eu estou falando e expondo o método hipocrático. Em primeiro lugar, o Corpus Hipocrático é de autoria do Hipócrates. Existem várias obras que existe um debate muito na tradição sobre quem teria sido o real autor dos textos chamados textos hipocráticos. Esses textos eles são organizados em 2 estratégias de exposição. Existem textos que são chamados cursos, existem textos que são logos ou discursos. Ou seja, existem os cursos, são textos para os iniciados, são textos que ele passava para seus discípulos, são textos que eram geralmente escritos e que eram transmitidos para quem já tem conhecimento em medicina. E existem os textos que eram discursos. E o Hipócrates adota, o que era comum na época, não só pelo Hipócrates, ele adota estratégias retóricas de exposição desses discursos e desses cursos diferentes. Por exemplo, nos textos que nós consideramos, que são considerados hoje como cursos, a estratégia retórica do Hipócrates é, primeiro, colocar uma seção na introdução, ou seja, uma sentença. Toda sentença, né, como diz Aristóteles, ela é negativa, ou ela é afirmativa ou negativa. E uma vez que ele joga essa sentença, ele começa a fazer sua exposição para depois concluir a primeira sentença que ele já anuncia. Então ele faz um ciclo argumentativo, onde a apresentação da tese é o primeiro elemento do discurso. A conclusão do discurso é a sustentação desse primeiro tema. Por que ele faz isso? Para atrair a atenção dos seus discípulos ou de quem está ouvindo. Por exemplo, tem um texto dele chamado Geração ou da Natureza do Infante, que ele começa com uma asserção extremamente interessante, que ele diz que a lei governa todas as coisas. Quando ele diz isso, veja, quando eu sou um conhecedor de alguma coisa, como da medicina, por exemplo, ou qualquer que seja outra área, que eu faço uma asserção nesse aspecto, isso chama a atenção das pessoas. Peraí, a lei governa todas as coisas, e ele vai fazer um discurso sobre a natureza da criança, né, o processo de formação da criança. Quando ele apresenta essa tese, antes de argumentar, ele chama a atenção e imediatamente as pessoas começam a pensar se isso é verdadeiro ou falso. E aí elas vão chegar a conclusões distintas e vão esperar a argumentação do Hipócrates, né, no caso do orador, para ver se ela coincide com a que eles acreditam. Então, essa estratégia ela é uma estratégia retórica para chamar a atenção, e aí o Hipócrates começa nisso. Depois ele vai argumentar até mostrar por quê. Porque a lei governa todas as coisas, porque então a criança sendo um elemento da natureza, a ordem da natureza, né, há um nomos na natureza, uma ordem que organiza tudo, a criança sendo um ser natural, ela também obedece a isso. E não só a criança é obedecida, a lei não só governa a ordem da criança, mas sim todas as coisas, como eu disse. Em outras obras, como Ares, Lugares e Águas, Hipócrates faz coisas parecidas. Eu vou acelerar, porque senão não vai dar tempo. Já nos discursos, como eu disse, que os discursos eles são feitos para leigos, ou seja, são pronunciados em praças para as pessoas. Então, a outra estratégia retórica que nós percebemos nos textos do Hipócrates, quando ele faz isso, é mais uma estratégia do argumento da autoridade. Ou seja, antes de expor as suas teses, o médico chega, se apresenta, é basicamente como a gente faz quando vai escutar alguém, como você fez no começo, vai apresentar as credenciais, tipo, esse cara vai falar disso, mas por quê? Aí vai apresentar as credenciais, ou seja, como é o grande público, que as pessoas não sabem exatamente o conteúdo do que vai ser apresentado, ou pelo menos não devem saber, é preciso chamar a atenção delas a partir da ideia da autoridade. Então, isso é a estratégia que o Hipócrates usa nos seus discursos, que é muito comum. O Aristóteles também analisa isso no órgão. Então, em relação às principais obras do Hipócrates, existem, como eu disse, várias, algumas são de autoria duvidosa, mas nós temos a antiga medicina, a arte, aí tem a arte médica,
a natureza do homem, ares, águas e lugares, a sermenta e a maladie sacrée, ou a doença sagrada. Eu vou me deter na antiga medicina e na natureza do homem. Mas pela importância de outras obras, eu vou pelo menos explicar o que é que elas tratam rapidamente. Existem várias outras que eu até elenquei aqui para citar, mas eu não vou citar porque é muita coisa. Mas tem prognósticos, hemorroidas, fraturas, epidemias, anatomia, alimento, enfim, várias outras obras. A Sermenta é a obra, como eu disse, que hoje é considerado o juramento de Hipócrates. É um discurso muito curto, é um discurso epidítico, ou seja, para ser pronunciado, dito, né, lido em público, e é um discurso essencialmente moral. Ou seja, ele vai apresentar os valores que devem conduzir a vida do médico a partir do juramento, né? Quem é médico conhece bem, quem é da área da saúde conhece esse juramento, e ele tem algumas características. Por exemplo, há uma ideia do respeito ao preceptor, ou seja, aquele que recebe ao professor do médico, um ensinamento moral. Esse ensinamento moral, inclusive, tem uma outra história muito interessante em relação a ele, que é o ensinamento de que na casa que o médico entrar, ele deve respeitar as mulheres, respeitar as crianças, não se aproveitar de sua profissão e do contato que tem com as pessoas para, de alguma forma, hoje nós diríamos exercer influência ou abuso sobre elas. Isso se refere, por exemplo, o Hipócrates faz isso depois de um acontecimento da Grécia, do médico Apolônides, que era também de Cos, que foi trabalhar para o Artaxerxes, e tratou de um dos principais generais do Artaxerxes, e 30 anos depois esse general morreu. Só que esse general ele era casado com a irmã do Artaxerxes, e o Apolônides tratou a esposa do general, que era irmã do Artaxerxes, e acabou tendo um romance com ela. Aproveitou da arte médica para seduzir a mulher. Como consequência disso, a mulher disse, a mãe o Artaxerxes, e o Apolônides foi castigado por Xerxes, torturado por 2 meses e foi enterrado vivo como punição por ter seduzido a sua irmã. É uma história também. Isso está no fundamento do juramento médico, né? Existem fatos históricos que estão no fundamento do juramento médico. Uma outra obra muito importante do Hipócrates é a doença sagrada, o que hoje nós chamamos de epilepsia. A epilepsia, durante o período grego, era considerada uma doença sagrada ou uma interferência divina nas pessoas. Então, como é que se tratava a epilepsia? Ela era tratada geralmente com purificações, com desencantamentos e inclusive com proibição em regimes alimentares, ou seja, com uma dieta que prescrevia o que era possível a pessoa comer ou não. Isso tem até uma origem histórica porque hoje a gente acredita que determinados alimentos, em determinados momentos, para mulheres, fazem mal, coisa desse tipo. Tem a ver também com essa ideia, que é contra isso que o Hipócrates vai criticar. O Hipócrates, ele percebe que a epilepsia é tratada como uma doença sagrada, né, como era chamada, e ele vai dizer que essa doença ela não tem nada de sagrada, ela é uma doença como outra qualquer, ela é uma doença natural, e como uma doença natural, ela pode ser tratada a partir de aspectos médicos racionais, e não pode ser considerada uma coisa como interferência divina. Isso é um aspecto. Como uma doença, ele tem até uma citação no livro que ele diz, toda doença é divina na medida em que é causada pelos elementos naturais, frio, vento, sol, e toda doença é humana na medida em que ela é curável, né? Então, o Hipócrates ele defende que toda doença ela é curável. Então, após apresentar esses aspectos mais gerais, eu vou me deter agora no que eu chamo de medicina filosófica, que é o que se encontra, sobretudo, em 2 obras do Hipócrates, que é A Natureza do Homem e A Antiga Medicina. O que acontece? Na época do Hipócrates, a medicina ela era, sobretudo, uma medicina calcada nas crenças e havia uma dúvida se o tratamento médico ele era baseado. Ele era essa interferência divina, como eu disse, a doença ou a saúde como interferências divinas, castigos ou bênçãos, ou se a doença e a cura era coisa do acaso. O Hipócrates ele vai ser um dos primeiros a argumentar e fazer uma estrutura lógica para sustentar que não, que a ciência, que a medicina,
ela tem princípios racionais, ela pode ser racionalizada e pensada racionalmente. Então, o que é essa? E é exatamente isso que eu chamo de medicina filosófica. Então, medicina filosófica pode ser, vou ler aqui uma definição que eu trouxe para poder sustentar com mais clareza, ficar mais claro para vocês. Podemos apresentá-la como se isso a medicina filosófica, como sendo uma das tendências dos estudos da medicina realizados por alguns filósofos pré-socráticos que tratavam as questões da medicina a partir de uma relação com a filosofia da época. Essa filosofia era eminentemente cosmológica. Então, ao mesmo tempo em que a filosofia, enquanto elemento da racionalidade, se separa dessa ideia cosmogônica, a medicina, como uma das principais artes da época, ela também, com Hipócrates, o Hipócrates vai propor essa separação. Trata-se de compreender as leis, que as leis que governam o universo também exercem poder sobre o corpo, só que numa proporção diferente. Então, o ser humano ele está submetido às mesmas leis da natureza, por ser um elemento naturalizado. A natureza humana, no sentido grego de physis, né, que tem sentido também antropológico, ou pelo menos antropogênico, como trata um estudioso de Hipócrates americano chamado Chevsky, são organizadas tal qual as leis que governam o universo e o cosmos. Então, a medicina filosófica seria uma naturalização do homem, uma tentativa de tratar a medicina como um processo de naturalização do corpo, não mais como era tratada antes. E com isso, o Joannar, que é esse estudioso que eu citei anteriormente, ele diz que o Hipócrates funda com isso a primeira antropologia filosófica consistente da antiguidade. Porque, à medida que ele naturaliza o corpo e diz que o corpo humano ele obedece às mesmas leis da natureza, é possível estudar o corpo humano, entender o desenvolvimento do homem, a partir dessa relação com a natureza. Então, há aí um processo de criação de uma antropologia natural. Eu vou ler a citação para vocês entenderem melhor. A antropologia é tributária da cosmologia. A única diferença entre o médico e o filósofo é a questão da proporção entre os desenvolvimentos da cosmologia e da antropologia. O autor dos Músculos, que no caso o Hipócrates, né, ele está citando, não vai tratar a cosmologia por ela mesma, mas estabelecer brevemente os elementos da formação do universo necessários para se fundar, a partir daí, uma antropologia. Então, isso é um dos aspectos da medicina hipocrática, né, como sendo um elemento fundador de uma antropologia, que é exatamente o que eu vou levar para a modernidade, para dialogar com Descartes. Então, uma medicina filosófica é aquela que submete o corpo ao mundo natural, que torna o homem parte do cosmos. A constituição do homem segue influenciada pelas leis do cosmos. Então, saúde e doença passa a ser agora resultado de elementos naturais, não mais, como eu disse, essas coisas do acaso ou de graça ou castigo divino. Se há uma naturalização do homem, há uma naturalização da saúde e uma naturalização da doença, é preciso buscar, então, na própria natureza, o que é que permite o homem ser saudável e o que é que cria no homem a doença. Isso, o Hipócrates começa aí um processo de racionalização da medicina, por isso que ele é um pensador tão importante na medicina antiga, porque ele sistematiza e racionaliza todos os procedimentos médicos. Ele vai dizer que a saúde é a perfeita relação de proporção entre os humores que habitam o corpo, daqui a pouco eu explico que humores são esses, a constituição moral, né, os elementos da natureza que compõem o homem e a interação dos órgãos com o ar que está presente no corpo. Então, esse conjunto de aspectos compõe o homem e a medicina deve tentar entender isso. Então, a medicina é o que produz a saúde, e a saúde é uma relação de proporções. Ou seja, mais uma vez, a lei que governa o universo, esse nomos, estabelece agora na saúde como um elemento de organização do homem. Eu vou fazer um parênteses aqui só para comentar uma coisa para quem está assistindo, caso não tenha entendido ainda. É por isso que
que a medicina ela precisa ser levada a sério, sobretudo no momento do começo de pandemia. Veja, 2.500 anos atrás, os primeiros médicos eles já perceberam que você não pode tratar a medicina com superstições. Então, quando você vê um presidente da República, por exemplo, dizendo que um medicamento, sem testes nenhum, sem nenhum testes sérios, testes demorados, como demanda a ciência, é um elemento de cura milagrosa, é, na verdade, uma grande fraude fazer isso, principalmente porque a pessoa que está dizendo isso tem zero autoridade sobre o assunto, né? É até um desrespeito com toda a ciência, com a medicina, fazer isso. Então a medicina filosófica vai desenvolver um método, porque há uma questão também muito delicada na época, que é qual seria, então, o método que deve conduzir à saúde do homem. Porque na época existiam basicamente dois métodos da medicina. Um método que o Hipócrates chama e critica, diz que não serve, o método que ele chama de hipóteses, né, o hipóteses, o método hipotético, ou seja, trabalhar com postulados, e ele diz que esse método ele é falho, daqui a pouco eu vou desenvolver isso, e ele propõe um outro método, que é, na verdade, um método de resgate do pensamento dos grandes sábios da medicina que são anteriores a ele. Então, isso aqui já foi falado. Então, além disso, se a saúde é a natureza, a perfeita estabilidade do corpo humano, é preciso, então, que se explique o que é que produz isso. O Hipócrates ele vai fazer alguns estudos onde ele vai relacionar os primeiros médicos, por exemplo, ele vai dizer que esses primeiros médicos eles são tão importantes para a humanidade quanto os primeiros cozinheiros. Ele vai dizer que os primeiros homens que perceberam que o cozir os alimentos, o tratar os alimentos, permitiu aos homens um avanço ou evitou várias doenças por conta de alimentos que antes eram consumidos crus, né, sem nenhum trato culinário. O Hipócrates vai fazer uma relação dos alimentos com a medicina fundamental. Além disso, nós vamos ver uma relação muito intensa que ele vai fazer também com aspectos naturais. Por exemplo, num livro chamado Os Ventos, o Hipócrates vai dizer que para se estudar, para se conhecer bem a medicina, primeiro o médico tem que entender primeiro a influência que as estações do ano exercem sobre nós. Então, esse processo de naturalização da medicina, né, de racionalização e naturalização, ele funciona em vários aspectos. Ou seja, o Hipócrates ele defende que existem doenças que são provocadas pelas estações do ano, pelas condições climáticas. Então, o Hipócrates ele já tem aí, de certa forma, na sua medicina, um determinismo geográfico, vamos dizer assim, que o meio influencia o homem sobre vários aspectos e muitas vezes determina a forma como o homem vive, inclusive a sua própria saúde. Ismael, só para eu me situar, nós temos em quanto tempo? Pela base que eu tenho, que quando a gente começou, a gente vai ter uma média de 20 a 25 minutos. Nós temos ainda daqui para frente. Não é isso? Isso, a gente tem uns 20, 20 e poucos. Ok, então pronto. A medicina filosófica, então, como eu disse, ela vai estar presente em duas obras. Essas duas obras, é preciso dizer que elas se estabelecem, às vezes, como críticas a essa própria medicina filosófica. Por exemplo, na antiga medicina, né, l'Ancienne Médecine, do Hipócrates, é uma obra de autoria incerta, né, não se sabe exatamente se foi Hipócrates que escreveu, mas é da escola hipocrática ou faz parte do corpus hipocrático, foi escrito em Cos. Alguns pesquisadores antigos, alguns dos primeiros doxógrafos do Hipócrates, eles atribuem ela ao próprio Hipócrates, como Herotian, é um romano que estudou Hipócrates, um dos primeiros, e ele atribui ao Hipócrates. Já Galeno não faz referência a essa obra. O Galeno cita a filosofia do Galeno e a medicina do Galeno, basicamente é um comentário
a medicina do Hipócrates. Mas, no caso dessa obra, ela não é citada, por quê? Porque essa obra ela traz uma teoria que diverge da teoria de Galeno, né? A teoria dos humores, que o Galeno partilhava. Então, nessa obra nós vamos ver uma crítica aos novos métodos de medicina, por isso o nome, né, é um discurso apologético à medicina antiga, por isso a medicina antiga é o próprio nome da obra. E nós vamos ver uma crítica aos novos métodos e uma arqueologia, talvez a primeira arqueologia da medicina que é feita. Alguns estudiosos, o Hipócrates fala da medicina dos antigos, que é preciso respeitar o conhecimento dos antigos da medicina, mas ele não se refere precisamente a quais são esses antigos. Alguns estudiosos consideram que ele está se referindo aos gregos e aos indianos, porque os hindus eles tinham já uma tentativa de pensar a saúde como a partir daquilo que você come e a forma como você vive. Então, esses ensinamentos, tanto hindu quanto egípcios, são ensinamentos que o Hipócrates defende a manutenção, né, como método, só que tirando dito as superstições que estavam presentes também nessa medicina. Ele faz isso como uma crítica aos novos métodos da medicina que defendiam que são os métodos dos monistas gregos, né, de alguns pensadores monistas, e também de alguns pensadores cosmólogos que acreditavam a natureza humana como sendo o resultado do quente, do frio, do seco e do úmido. Ou seja, essas 4 características das coisas é o que iam compor o corpo humano, e tudo seria buscar um equilíbrio entre essas quatro características dos elementos naturais. O Hipócrates é um crítico desse modelo de medicina e defende que o quente, o seco, o frio e o úmido não são elementos de sustentação da medicina, mas o que explicaria a medicina seria os humores. Né? Na natureza do homem, ele fala que o homem é composto de 4 humores, e esses humores são o flegma, o sangue, a bile negra e a bile amarela. Então, esses 4 elementos, imperfeição, o homem é composto disso, e a saúde seria o equilíbrio desses elementos no corpo, e não essas questões da temperatura, como eu falei. Então, com isso, o Hipócrates ele critica os métodos hipotéticos, né? Ele vai dizer que aqui é a hipótese que são a hipótese, esses métodos que trabalham com postulados do quente, do frio, do seco e do úmido. Ele diz que a medicina não precisa de novos métodos, a medicina precisa que os médicos obedeçam e analisem com razão, ou seja, racionalmente, os métodos antigos, e obedeçam e estudem, e, sobretudo, que se firmem na observação do corpo, muito mais do que na criação dessas hipóteses. Esse aspecto faz ele desenvolver um método que ele vai propor. Deixa eu ver aqui. Eu fiz muitos slides, eu estou passando aqui vários, porque eu estou vendo que não vai dar tempo. Então, eu tentando me concentrar. A gente vai fazer aquele mesmo movimento claro, tem a questão da tua aula de francês, mas a gente faz aquele mesmo movimento de se eventualmente não der para concluir nessa primeira parte, a gente volta no outro para mais 20, 30 minutinhos para concluir. Pronto. Então, ótimo, porque eu estou acelerando muito aqui, eu estou passando vários slides. Eu fui fazer achando que ia dar tempo de tratar tudo, mas eu estou vendo que não vai. Deixa eu ver, então. Então, esse método tradicional, como eu disse, ele é baseado, que ele critica, é um método baseado em hipóteses. Ele vai dizer que a hipótese não é uma fonte segura do conhecimento na medicina, mas o que vai fundar o conhecimento na medicina vai ser um método que ele vai chamar de Phaneron, né, que é a evidência ou a investigação, basicamente fatos observáveis. Então, o Hipócrates ele vai ser um grande defensor da observação como um fundamento para o conhecimento médico. Que ainda hoje a medicina é assim, né? Quase metade do curso da medicina
se dá depois no internato, quando os alunos chamam de internato, que eles vão para ter a vivência no hospital, depois de aprender a teoria, né, o aspecto teórico, eles vão tentar compreender aquilo aplicado na prática. O Hipócrates já é o primeiro a defender isso e sistematizar isso. Né? Por isso que as aulas dele eram tanto aulas orais, teóricas, mas eram também aulas práticas, e as aulas de anatomia eram, por exemplo, com primatas. Né? A ideia de dissecar corpos para estudar os corpos é uma coisa que só vai existir na modernidade. Por volta do século XVII é que nós vamos, é que a medicina moderna vai começar a dissecar corpos, né, para poder estudar. Até esse período era considerado as religiões não permitiam, né? A religião grega era você um desrespeito ao corpo, você fazer isso. Então, não era possível fazer isso. Só na modernidade, por isso que a anatomia moderna ela vai se desenvolver muito, porque nós vamos ter agora esse elemento prático. Então, esse Phaneron, esse método que o Demócritos, que o Hipócrates vai estabelecer como método confiável, é um método de conhecimentos em fatos observáveis, né, a partir da evidência ou do manifesto. Aquilo que eu aprendo pela observação racional sistematizada das coisas. Por exemplo, o Joanná define assim: Phaneron implica, como se vê, um método de conhecimento que se opõe àquele dos adversários, e um limite ao qual, na busca do conhecimento, não é permitido ultrapassar. Ou seja, a evidência é o elemento que permite o conhecimento. Não dá para você criar hipóteses, porque a hipótese é uma abstração ou não tem fundamentação. O Hipócrates ele é um grande crítico das hipóteses como um método de conhecimento. Nisso, né, ele sustenta que a medicina, enquanto uma arte ou enquanto uma técnica, um saber formal, mas é um saber formal porque ele é teórico voltado para uma prática. Então, existe essa dualidade da prática e da teoria no pensamento hipocrático, né? Sobretudo na filosofia médica, ou na medicina filosófica. Na antiga medicina, o Hipócrates ele vai fazer crítica aos filósofos, sobretudo aos cosmólogos, como eu disse, a alguns cosmólogos, principalmente aqueles que acreditam que a natureza humana ela é constituída do quente, do frio, do seco e do úmido. Ele vai criticar também monistas e alguns cosmólogos. Aliás, alguns pluralistas, né, porque o Hipócrates ele é um pluralista, ou seja, ele concebe que o corpo humano é constituído de várias substâncias, mas não as mesmas que os outros defendem. Né? Daqui a pouco eu desenvolvo mais, que é a teoria dos 4 humores, como eu disse, que quem vai desenvolver isso melhor é o Galeno. O Galeno vai fazer toda uma filosofia em cima da teoria moral do Hipócrates. Já na natureza humana, que é uma outra obra do Hipócrates, que essa é a que eu estudo com mais profundidade, o que é que nós vamos ver lá? Na natureza humana, o Hipócrates ele continua a crítica a esses filósofos cosmólogos e também uma crítica bem direcionada aos monistas, sobretudo os seguidores de... Enfim, ele faz uma crítica aos monistas, e essa crítica ele diz por quê? Porque cada monista apresenta que a natureza humana é constituída de um elemento, só que se ele é monista, e existem vários monismos, perceba, por si só, esses monistas já se anulam. Porque se só existe um elemento que constitui a natureza humana, e cada monista diz que esse elemento é um diferente, então eles praticamente se anulam, porque no máximo só um deles vai estar certo. Então, logicamente, é inviável qualquer reflexão monista. É o primeiro ataque que ele faz. Né? Ele ataca primeiro os filósofos e cosmólogos em grupo, depois ele estabelece um ataque mais direcionado a esses monistas por ser irracional. Eles que não faz o menor sentido pensar a filosofia a partir disso. Então, para ele, o homem é constituído por um pluralismo, ou seja, existem 4 substâncias que compõem o homem. Essas 4 substâncias seriam, como eu já disse, o sangue, o flegma, bile negra e bile amarela.
A saúde seria o equilíbrio natural dessas substâncias no organismo. A doença seria o desequilíbrio. Alguns alimentos aumenta a bile negra e aí afeta o sangue, e aí o sangue fica mais grosso, dificulta a circulação, provoca doenças, infecções, ou algum corte, o coágulo, a perca de sangue, você leva um corte, perde sangue. Então, esse sangue ocorre um desequilíbrio no seu corpo, porque a proporção do sangue com os outros, com os outros humores está desequilibrada, e isso provoca uma doença, você pode ficar mais fraco. Enfim, existe toda uma lógica, claro, ainda uma lógica primária, se você pensar com a medicina hoje, né, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise de uma concepção filosófica de homem da medicina de 2.500 anos atrás, então você vai ver que há uma questão que hoje ela não se sustenta mais da mesma forma, mas há toda uma lógica, todo um princípio racional que pode sustentar isso, e que foi válido por mais de 500 anos. Né? Depois, quando o Galeno pega a obra hipocrática e revisa ela, faz comentários gigantescos, o Galeno e a medicina hipocrático-galena, né, ela vai ser a medicina padrão no Ocidente por mais de 1.500 anos. Do século II da nossa era, né, do século II da era cristã, até por volta do século XV e XVI, com o humanismo, com o iluminismo, aliás, com o humanismo e com o racionalismo, a medicina que governou foi a medicina hipocrático-galênica, que foi estabelecida toda ela em princípios racionais. Então, o Galeno o Hipócrates diz que o corpo humano, a teoria é organizado por esses humores, e esses humores, eles são constituídos pelos 4 elementos. Os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, constituem e estruturam os humores. Então, mas o corpo não é formado pelos 4 elementos, mas sim por uma derivação desses 4 elementos. Por isso ele critica os pluralistas de outras escolas, por não perceberem isso. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que eu teria falado e não falei. Pronto. Então, essa compreensão dessa natureza como um corpo humano se estabelece agora, explicado como funciona o corpo humano agora, é possível pensar a partir disso uma antropologia. Essa medicina, então, em Hipócrates, sobretudo no Tratado da Natureza Humana, que é o primeiro tratado, né, um dos primeiros tratados com esse título, né, na filosofia nós temos quase que uma infinidade de livros com títulos semelhantes à natureza humana, da natureza humana, do homem, enfim, o Tratado do Entendimento Humano e vários outros. Um dos primeiros é esse do Hipócrates, o que na verdade era meio que uma moda na época, né, quando no século V, no século de Péricles, como eu disse, existiram vários tratados com títulos semelhantes. Vários filósofos, médicos tentaram explicar o que é a natureza humana e atribuir à natureza humana várias explicações diferentes, alguns relacionados à cosmologia, outros tentando explicar relacionado às religiões da época, né, como derivação dos deuses, outros tentam explicar cosmologia a partir de um monismo, ou seja, que o homem é constituído de uma substância e todas as coisas são constituídas de uma substância. Outros vão tentar explicar a natureza humana como constituída de várias substâncias, né, são os pluralistas, e esses pluralistas eles vão apresentar diversas teses pluralistas, assim como os monismos, só que para o Hipócrates o monismo é a primeira das doutrinas filosóficas que não deve ser levada em conta por esse princípio lógico na verdade, esse princípio que não permite pensar a natureza humana a partir de qualquer lógica da unidade. Né? Se existem vários monismos, então quase todos estão errados, só um pode ser o correto. Então, basicamente essa é a antropologia, a medicina e a antropologia em Hipócrates, como eu tendo a ver na natureza humana.
esse pensamento hipocrático, como eu disse, ele vai ser muito importante no mundo grego antigo, e ele vai chegar na nossa era, né, na era cristã, como um elemento fundamental da medicina. Então, esse conjunto de obras hipocráticas, ela foi conservada nas bibliotecas de Alexandria e conduziu os estudos sobre a medicina durante muito tempo, até chegar no século II, quando nós vamos ter aí o segundo personagem que eu vou falar agora, que é o Galeno, que é considerado até hoje talvez o maior médico de todos os tempos, pela influência que ele exerceu, que as suas teorias exerceram na humanidade. Como eu disse, por mais de 1.500 anos, a medicina foi uma medicina galênica. Ou seja, desde o século II até por volta do século XV e XVI, com o surgimento do Renascimento e do humanismo, a medicina ela era toda baseada na obra galênica. E Galeno, toda a obra de Galeno é baseada em comentários acerca da obra de Hipócrates. Então, nós falamos aí que uma medicina hipocrático-galena dominou a história da medicina e o conhecimento, a ciência médica, por quase 2.000 anos. Desde 400 anos antes de Cristo até por volta de 1600. Em 1600, nós vamos ver uma reestruturação dessa medicina, sobretudo pelos estudos de Vesálio e de Harvey. Harvey descobre a circulação do sangue, e o funcionamento do coração, e Vesálio faz grandes transformações no conhecimento de anatomia da época, sobretudo pela possibilidade de estudos a esse respeito, né? Uma abertura maior para a dissecação de cadáveres, coisa desse tipo, que começa a surgir aí aos poucos. Por exemplo, eu lembrei de uma característica interessante do pensamento cartesiano, do Descartes, porque quando morou na Holanda, o Descartes, quando estava escrevendo sobre medicina, como não era permitido na época dissecar cadáveres, era uma coisa proibida, né, era considerado crime pela igreja, ele morou numa rua na Holanda, na rua que era a Rua dos Açougues, e ele todos os dias ele ia acompanhar o abate dos animais para poder estudar. E aí, às vezes, tipo, num dia ele comprava a cabeça do animal, sobretudo do porco, né? Aí leva, porque tem uma fisiologia relativamente parecida com o homem na medida do possível, né? E aí ele passava horas estudando a fisiologia, dissecando a cabeça. Foi desses estudos que ele concluiu que a glândula pineal, que é onde se alojava a alma, que era onde se alojava a alma, porque ele estuda e ele vê que de todo o corpo é a área mais protegida do cérebro, que fica por baixo do cérebro, né, no centro da cabeça, por causa desses estudos, né? Então, a medicina enquanto ciência, na modernidade, ela vai se apoiar ainda muito nessa estrutura de observação empírica, né, de análise empírica. Hoje, as tecnologias permitem que se estude a anatomia a partir de bonecos que são quase perfeitos em relação ao corpo humano, né? Uma reprodução quase que perfeita, mas os primeiros estudos eles eram mais complicados. Então, agora eu vou apresentar um pouco sobre também um aspecto biográfico do Galeno, mas eu vou tentar concentrar mais na teoria moral do Galeno, que é uma forma, um desenvolvimento a partir da medicina galênica, né? Dessa teoria dos humores que ele organiza. O Galeno já é um médico da nossa era, ou seja, da era cristã, que ele já vai viver no Império Romano, mas ainda fortemente influenciado pelo Império Grego, né? Na primeira fase do Império Romano, ele vai nascer por volta de 129 da era cristã, ou seja, no começo do segundo século, na primeira metade do segundo século da nossa era. Ele vai nascer na cidade de Pérgamo, atualmente na Ásia Menor, atualmente Turquia. E, ao contrário do Hipócrates, ele não é de tradição, a família dele não é de tradição médica. Ele vai estudar medicina a partir dos desejos do pai, que era um importante arquiteto da época. Então, como a medicina era desde aquele tempo, né, era uma área do conhecimento que trazia muita honra, sobretudo honra
riquezas, mas sobretudo honra, né, respeito, admiração, como ainda hoje, por exemplo, o que os médicos estão fazendo hoje na linha de frente contra a pandemia, só evidencia a importância, né, da profissão historicamente, né. O Hipócrates, por exemplo, ele descreve, no livro Epidemias, ele chamava as epidemias, né, doenças que são transmitidas pelo vento. Inclusive tem um tratado dele chamado de nome Vento, que é exatamente isso. Na época a compreensão era que essas doenças elas se espalhavam pelo vento, por isso que era difícil combatê-las. Quando Arthur Churchill chamou Hipócrates para combater, para curar o exército, é exatamente uma epidemia que se espalha, né? E ele não vai, ele se recusa a ir, e 2 anos depois ele ajuda os gregos a superar a mesma epidemia, quando ela se espalha pelo Império Grego, né? Ele começa a fazer estudos, e aí engraçado, olha só, porque ele descreve que, eu esqueci de falar isso, eu vou já entrar em Galena, porque eu acho importante falar isso hoje. E o Hipócrates, ele disse que uma das formas de combater a doença pelo vento é não expor as pessoas ao vento. Então ele é o primeiro, talvez, a defender o isolamento social. Entendeu? Ou seja, é uma coisa... Como? Eu tinha feito justamente um dos comentários que eu tinha separado aqui era justamente para perguntar sobre isso, mas eu coloco mais à frente quando a gente for para as questões. Sim, é porque eu acho isso interessante, né? Eu tinha feito anotações, mas aí não há para fazer, para poder seguir aqui o fio da meada, mas enfim, eu acho interessante. Mas voltando ao Galeno, então ele nasce na primeira metade do século II. Ele é filho de um importante arquiteto de família nobre e estuda em Corinto e Alexandria. E depois que termina, aos 27 anos, 28, depois que é médico, ele retorna para Pérgamo e ele recebe uma das maiores honras que um médico poderia receber no Império Romano, que era o quê? Ser médico das arenas de gladiadores. Então tu imagina o material que esse cara tinha para trabalhar com cirurgias, né, que é o que ele tem várias obras sobre cirurgias. O cara era médico de gladiadores, então todo dia ele tinha que tratar as coisas mais absurdas que você poderia pensar que poderia acontecer numa pessoa. Então ele desenvolve muito a obra dele sobre anatomia e fisiologia, ela é muito grande, sobretudo por esses vários anos que ele trabalha como método, ou como médico de arena de gladiadores. Depois ele participou também de guerras como médico, quando ele passou a ser médico da corte, né, do Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador romano, o pai do Cômodo, e que também era um filósofo, né? O Marco Aurélio também é um filósofo estoico, e nessa época o Galeno, ele vai, tanto que toda a filosofia galênica e a medicina vai ser uma tentativa de conciliar 4 grandes correntes da filosofia ou da medicina. Se você pensar que, por exemplo, Aristóteles tem tratados de medicina também, os animais do Aristóteles são tratados também sobre medicina, e existem outros também que eu nem sei, eu nunca vi se já foram traduzidos para o português. Acredito eu que não, que eu nunca vi pelo Brasil. Mas aqui a obra de Aristóteles que eu vi aqui é gigantesca, que eu nem sabia que sequer que existia. Assim, muita coisa que a gente não dispõe ainda. Então o Galeno ele tenta conciliar 4 grandes correntes filosóficas, que é o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo e as teorias médicas do Hipócrates. Por quê? Porque o Galeno ele vai viver no período em que está muito em voga o estoicismo e também o neoplatonismo. Então ele vai ser influenciado na filosofia, né? Porque o Galeno tem obras sobre filosofia, sobre moral, por exemplo. Essa aqui, A Alma e Suas Paixões, é uma obra do Galeno sobre a moralidade, né? Sobre ética. Uma ética estoica, com algumas críticas ao estoicismo. Então ele o pensamento galênico vai ser uma tentativa de conciliar essas quatro correntes de filosofia e de estudos médicos. E o Galeno ele vai viver até por volta de 210, né, da era cristã. Então ele vai viver muito, ele vai, sobretudo a parte entre os 40 e 60 anos, vai ser o período em que ele vai mais escrever, assim, mais vai produzir. E não só produzir, mas o Galeno ele é responsável também pela primeira compilação, ou pelo menos a mais intensa compilação da obra do Corpus Hipocrático. Todo o conjunto das obras do Hipócrates e dos seus discípulos, o Galeno ele vai sistematizar e vai comentar todas as obras
alguma coisa parecida com o que Tomás de Aquino fez com o aristotelismo e com a Bíblia, né? Vai ficar tentando relacionar ali os dois e criar uma obra gigantesca. Isso é um aspecto fundamental da história do Galeno. Então, como eu disse, por ser médico da arena dos gladiadores, ele vai ter uma oportunidade muito grande de estudar anatomia, porque ele vai tratar os gladiadores os feridos em combate. Isso vai permitir a ele ter uma compreensão da natureza do corpo humano extremamente complexa para a época, né? Então, como eu disse, a medicina já durou por 1.500 anos. O Galeno teve acesso a essas obras, né, como nós sabemos, na época do Império Romano, a partir da Biblioteca de Alexandria. Uma boa parte da obra que nós conhecemos da filosofia antiga, né, chegou a nós a partir da compilação, né, do trabalho, né, das bibliotecas de Alexandria, que foram várias, de conservar essas obras. E o Galeno estudou numa dessas bibliotecas e teve acesso a todo esse material. Em relação ao método galênico, nós vamos perceber já aí sim uma influência, tipo, quando a gente vê o método galênico, nós vamos entender muito a influência cartesiana, a influência que isso exerceu no cartesianismo. Por exemplo, o Galeno, ele estudou matemática também, então ele tenta fazer um método médico a partir de proporções, onde ele estuda lógica, geometria, demonstrações e análise, que é basicamente as regras do método cartesiano. São quase isso. Então, ou seja, o método cartesiano, na verdade, é desenvolvido anteriormente, ou pelo menos a primazia está nesse conhecimento de Galeno, que o Descartes tem. O Descartes cita Galeno em várias obras. Na medicina, quando ele tem em muitas cartas, ele cita que está lendo Galeno, que está encantado, tipo, eu entendo porque durante tantos séculos esse homem dominou o pensamento médico. Enfim, ele cita e elogia muito Galeno, muito embora faça críticas e tenta corrigir, né? Só que as teses médicas do Descartes também, elas não se desenvolveram, elas não são consideradas corretas. Eles cometeu alguns equívocos na análise da fisiologia, sobretudo porque depois, contemporâneo a ele, o Raven escreve algumas obras em que mostra como é que funciona o coração de uma forma mais precisa do que o Descartes. Então, na época do Galeno existiam basicamente duas correntes filosóficas médicas. Os dogmáticos, né, ou lógicos, e os empíricos, né? Pelo próprio nome já dá para a gente definir o que é que eles faziam. Os dogmáticos ou lógicos, eles acreditavam que o conhecimento médico era transmitido a partir do estudo pelos livros, né, pelas teorias e a explicação lógica e formal pela causa das doenças. Já os empíricos, os médicos empíricos da época, os empiristas, eles defendiam que muito mais importante do que o estudo dos livros de medicina era a prática e a experiência deveria dominar o conhecimento no lugar da razão. Isso é uma definição extremamente importante, porque o Galeno ele vai ter acesso a essas duas correntes de medicina, mas ele vai tentar aproveitar o melhor das duas. Na verdade, o que nós percebemos na história, né, que os grandes homens, como diz o Aristóteles, são sempre aqueles que andam pelo caminho do meio, né? Aqueles que evitam os excessos de todas as formas. A falta é um defeito, o excesso também é um defeito. Então, se você busca o meio termo, o equilíbrio, a chance de você se dar bem é melhor, de você avançar é melhor, né? Basicamente, isso é uma máxima filosófica de quase todos os tempos. Não só o Aristóteles sistematiza isso, mas praticamente é difícil alguém que não concorde com isso. O próprio Descartes diz a mesma coisa, né? Se você está numa encruzilhada e você tem dois caminhos, talvez se você for pelo meio, é a melhor das opções, porque se você estiver errado, é mais fácil você corrigir para o certo. Então, no período de Galeno existiam esses dois métodos, essas duas correntes da filosofia da medicina, né, os lógicos e os dogmáticos. O Galeno vai beber na fonte dos dois.
como eu disse, todo o pensamento galênico, nós vamos ver que é uma tentativa de sintetizar coisas extremamente complicadas. Entre essas coisas complicadas estavam também, que ainda hoje é uma questão complicada, né, pela sua própria natureza, que é a relação corpo e alma. Como é que se dá essa relação corpo e alma na estrutura da formação do homem? O que é o homem com essa relação corpo e alma? E o Galeno, sob influência da filosofia platônica, aristotélica e, sobretudo, estoica, ele também vai fazer algumas considerações a esse respeito, tanto considerações no âmbito próprio da medicina, quanto considerações no âmbito da filosofia moral, tentando conciliar isso, né? Tentando conciliar corpo e alma, se a gente entender que o corpo é aquilo que trata a medicina, né? Ou aquilo que é tratado pela medicina, e a alma como aquilo que é tratado pela moral. Então a moral dá os preceitos para uma vida feliz, a medicina dá os preceitos para você tratar o corpo. Se seu corpo está bem, sua alma tende a estar bem também. Então existe uma relação aí intrínseca e inseparável entre corpo e alma, que são esses dois conhecimentos que permitem uma vida boa. Conhecimentos médicos para você cuidar do seu corpo, conhecimentos morais para você tratar da sua alma. Isso é o elemento, o fundamento da ideia de felicidade, né, nos últimos gregos, né, nos estoicos, nos epicuristas, enfim, praticamente todos. Então, em certa medida, a filosofia natural de Galeno é uma medicina com uma tentativa de conciliar, como eu já disse, Hipócrates, Platão, Aristóteles e os estoicos. Na compreensão da natureza humana, o Galeno ele vai focar muito nessa ideia de compreensão do homem alma, compreensão do homem corpo e tentar compreender essa relação corpo e alma. Isso é muito notório, e aqui eu já adianto uma coisa, nos tratados de Descartes. Por exemplo, no Tratado do Homem e nas Paixões da Alma. No Tratado do Homem, a primeira frase do Tratado do Homem de Descartes é o seguinte: é preciso que eu vos explique o que é o homem. Para isso eu tratarei primeiro do que é o homem em sentido, em seu corpo, separado da alma, depois que eu trato da alma em separada do corpo, e depois que eu trate a relação dessas duas para explicar esse complexo, a que eu chamo de homem, né? Não é exatamente com esses termos que ele diz, mas basicamente o que ele quer dizer é isso. Então, isso é uma herança também do pensamento galênico. Na verdade, toda a filosofia trata disso, né? Se você vê isso, já está de alguma forma em Platão também, em Aristóteles. Enfim, então, a alma ela é tratada e estudada pela moral, como eu disse, o corpo é tratado e estudado pela medicina. O conhecimento completo do homem, né? A compreensão da natureza humana, ou de uma antropologia. Antropologia, aqui eu estou considerando antropologia aquele estudo da natureza humana, não só antropologia no sentido das ciências sociais, e não só antropologia no sentido filosófico menos profundo. Quando eu falo aqui em compreensão em natureza humana, em antropologia, estou falando mesmo na compreensão da natureza humana, nesse sentido que é o sentido mais desenvolvido do termo, né? Então, Galeno introduz comentários e suas próprias ideias buscando aquilo que será, a partir de então, feito por todos que buscavam conciliar o pensamento antigo, né, com essas novas descobertas anatômicas e, sobretudo, essas concepções filosóficas vigentes da época, como o estoicismo. Isso criou, como eu já disse antes, um conhecimento que nós chamamos do hipocratismo galênico, que foi a luz pela qual a medicina se guiou durante aí, cerca de 1.500 anos. Né, um milênio e meio. A medicina tinha esses elementos como princípios, como fundamentos. E depois, os escritos de Galeno eles foram traduzidos, né, do grego para o latim, muitos desses estudos pelos árabes, e chegaram na Europa, na França, na Itália, em várias outras regiões, e foram traduzidos e estudados até o século XVI. Como eu disse, marcadamente nós vemos a influência nesse período, em todo o período medieval, da medicina desses dois personagens, sobretudo de Galeno. O Renascimento, né, as novas ideias do Renascimento, o humanismo, isso é que vai trazer uma revolução na medicina, que vai resultar no surgimento de personagens como o Harvey, como Jean Fernel, posteriormente,
e também o Vesálio. Então, esses 3 médicos modernos talvez sejam os 3 mais importantes médicos da modernidade. O Fernel com seu estudo sobre fisiologia, o Harvey sobre anatomia, né, e o Vesálio tentando entender tanto fisiologia quanto anatomia. Então, esses são talvez os 3 grandes médicos da modernidade. Por exemplo, na De Motu Cordis, né, que é o tratado sobre o funcionamento do coração do Harvey, que o Descartes partilha das ideias, né, o Descartes ele mesmo partilha das ideias do Harvey, dizendo que está convencido pelas exposições dele sobre o funcionamento do coração, que é o que vai exercer influência em vários médicos. Mas antes disso, né, voltando para o Galeno, então, para Galeno, o sistema vascular seria uma verdadeira rede de irrigação e o sangue que irriga o corpo, né, faz com que o sangue irrigue todo o corpo, e o sangue ele considerava um fluxo. Interessante isso, porque o sangue, na época, a concepção é que os vasos, né, as veias, elas irrigavam o corpo de sangue, mas também de ar. Ou seja, muitos concebiam que as veias também transportavam ar pelo pulmão, transmitia o ar para as veias, e as veias eram irrigadas por esse ar. O coração tinha um fogo, uma chama, que era o que permitia o aquecimento interno do corpo, né, e o cérebro que controlava os sentidos, as percepções, as sensações e também a racionalidade. Então, a fisiologia humana tinha esses 3 órgãos como os órgãos principais, né, o cérebro, o pulmão e o coração. Alguns estudos vão trazer também o fígado desempenhando um papel semelhante, e sempre relacionando essa relação desses 3 órgãos com a criação dos humores, né? Daí vem os humores que o Hipócrates fala, né? que o Galeno também vai falar, que os humores, ou seja, o sangue, o flegma, a bile negra e a bile amarela constituem os espíritos que animam o corpo. Espíritos no sentido de... É difícil explicar, mas o tipo sopro de vida, aquilo que anima, que dá o movimento. Nós podemos chamar hoje das energias, sei lá, das vitaminas, enfim, o que permite ao homem os movimentos, a existência. E tudo isso estruturado a partir desses 3 órgãos. Então, porque o sangue proviria dos alimentos, né, a saúde concebida como um duplo equilíbrio, e essa ideia de saúde esse duplo equilíbrio seria saúde, o quê? O conceito de saúde seria o cuidado com a alma e o cuidado com o corpo, como eu já disse. É por isso que, nesse aspecto, nós podemos pensar que em Galeno nós já encontramos alguns elementos fundamentais do que mais tarde vai ser chamado de doenças psicossomáticas, porque o Galeno observa que em alguns momentos determinadas doenças elas são causadas sob a influência da alma no corpo, ou seja, a alma influencia o corpo. Eu estou triste, e aí eu desencadeio febres por isso, por tristeza. Ou seja, é preciso organizar o corpo a partir do controle das paixões, né, do pathos. O pathos, né, é estar apaixonado, né, a paixão é estar com a alma adoecida. Então a forma de tratar disso muitas vezes é tratar propriamente do corpo, muito mais do que, aliás, às vezes é tratar a alma para poder que o problema do corpo seja corrigido. Então, aqui eu já falei, coração, fígado. Por exemplo, uma citação que o Galeno vai desenvolver muito, ele vai utilizar, citar e vai desenvolver, do Timeu, do Platão, quando ele concebe as 3 almas, né, como uma alma racional alojada na cabeça, uma responsável pelo pensamento, uma alma mortal e nos baixos instintos alojada no fígado, né, e outra alma responsável pelas as funções vegetativas. Só que o Galeno vai dizer que 2 dessas almas são mortais e uma delas é imortal. A alma racional é imortal, ela não morre junto com o corpo, enquanto as outras 2 sim. Essas almas controlariam o corpo, porque por sua vez o corpo é formado por esses 4 elementos, né, como disse, que compõem os humores, que é o fogo, a água, a terra e o ar, né, representando aí uma figura geométrica determinada. O Galeno ele vai ser muito influenciado também por Aristóteles,
sobretudo pelo ilemorfismo aristotélico, né, a teoria da forma e matéria do Aristóteles na constituição do homem, né? A forma seria o corpo, aliás, a forma seria a alma e a matéria seria o corpo. E o Galeno vai também conceber isso, só que ele vai trazer algumas distinções, né? Para ele, a alma não era exatamente um princípio motor, mas sim como o resultado da matéria corporal. Então, a alma, para Aristóteles, a alma é um princípio motor. Para o Galeno, ela seria meio que um resultado da matéria corporal. Então, a forma seria o resultado dessa matéria. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, o Galeno ele vai falar também sobre muitos dos movimentos corporais, né, que ele chama das dinamis, e essa dinamis ela é formada sobre as faculdades naturais que estão no corpo. O corpo tem faculdades naturais, e essas faculdades naturais ela cria princípios vitais. É o que ele chama de história, de ato, de uso e de utilidade. A história seria cada parte do corpo, a que é constituído, né, um ser humano. A função seria o uso, a utilidade do sistema fisiológico como um todo. E a estrutura seria explicada pela anatomia. Cada órgão é feito para cumprir um determinado uso, né? O uso é a função que cada órgão desenvolve. Com isso, nós vamos ver, agora já entrando na parte mais moral do pensamento galênico, e aí nós vamos fazer uma relação clara com o Descartes também, porque o Galeno, quando ele vai explicar o corpo humano, ele vai explicar o funcionamento de cada um dos seus órgãos como um mecanismo. Ele não vai usar exatamente essa palavra, porque na época sequer era concebido algum mecanismo no sentido de máquina, né, como pensa o Descartes, né, o homem-máquina, mas Galeno vai fazer uma descrição das partes do corpo, e cada uma desempenhando um papel com uma certa autonomia, ou seja, cada parte tem uma função, e o conjunto dessas partes cria o organismo, que é exatamente o corpo humano, que vai ser tratado por Descartes, por exemplo, como uma máquina. Só que Galeno, quando vai falar disso, né, ele não usa exatamente o conceito de máquina, mas ele fala da composição das faculdades naturais que possibilitam a dinamis, né, ou seja, o movimento nos homens, né? E essa dinamis ela é estruturada por uma ação que ele chama de uma ação simpática, no sentido de uma ação coordenada para o mesmo fim, né, que são as partes do corpo, os elementos, os humores, os alimentos e os órgãos, né? Existe aí toda uma lógica na relação disso, né, das partes do corpo, dos elementos que compõem essas partes, dos humores que influenciam também os comportamentos, né, e as percepções, e os alimentos e órgãos do corpo. Os alimentos como sendo o substrato para manutenção dessa máquina. Galeno vai ter como diferença também em relação aos pensadores estoicos, embora influenciado por eles, ele vai fazer algumas divisões, algumas separações. Dentre isso, a teoria moral dele vai mudar, né? E vai colocar as paixões, vai ter uma compreensão das paixões de uma forma diferente dos estoicos. Para os estoicos, as paixões elas produzem os erros e elas têm uma relação. O Galeno ela vai ter uma percepção distinta das paixões. Nesse sentido, embora influenciado pelos estoicos, o Galeno vai ter uma compreensão distinta. Na teoria das paixões do Galeno, nós temos também, como pensavam os gregos, duas almas, no caso três, nessas três que eu falei, mas só que nós temos uma alma racional e uma alma irracional subdividida em duas. Existe uma alma racional e uma alma irracional. Essa alma irracional ela tem duas faculdades, então ele divide um dualismo, e um desses dualismos é dividido em duas categorias.
criando uma tríade, né? 3 almas, mas sendo uma divisão, uma subdivisão de uma delas, que é a parte irracional, que nós temos uma alma irascível, como pensa também o Platão, e concupiscente, e uma alma racional. Só que qual a diferença? É que, para Galeno, as paixões provêm da alma irracional. Então é a alma irracional que produz as paixões. Então, quando eu erro por influência das paixões, eu erro por influência da minha alma irracional. Ou seja, eu deixei que a minha parte irracional dominasse a minha ação. Então, isso eu erro por paixão, mas eu posso errar também a partir da minha alma racional. Como é que eu erro pela minha alma racional? O erro se dá pelo mau processamento da informação, ou pelo mau uso do logos. Vamos dizer assim, quando eu não penso bem, eu posso errar porque eu não pensei bem, eu não refleti bem. Assim como eu posso errar porque eu sou influenciado pelas paixões. Então, nessa relação medicina-filosofia, como uma forma de tratar o homem em sua totalidade, cria-se ou surge daí um conceito dos mais importantes também no estoicismo, que já estava em Sócrates, né, mas os estoicos vão desenvolver, e que aí o Foucault vai fazer estudos mais profundos sobre isso, que é a ideia do cuidado de si, né, o cuidado de si como sendo uma forma de, como eu disse antes, cuidar, relacionar alma e corpo, como pensar esses dois como unidade e tratá-los em conjunto. Essa é a ideia como resultado da filosofia moral e médica do Galeno. A diferença entre os estoicos também, entre Galeno e outra, é que para os estoicos, os erros são as causas das paixões. Para Galeno é o contrário. Os erros são consequências das paixões, não as causas. Os erros são consequências das paixões, como eu disse, não as causas. Para os estoicos, o que causam os erros são as paixões. Para Galeno é o contrário. As paixões é que causam os erros, né? Ele inverte essa ordem. Como tratar a alma, então, né? A partir desse cuidado de si, né? É preciso, então, se há uma doença, que é um desequilíbrio, né, nessa ordem, corpo e alma, como é que se trata isso? O Galeno vai dizer que os problemas da parte da alma irracional nós tratamos com o controle das paixões, com o exercício do controle das paixões. E o que é que permite o controle das paixões? O exercício da moralidade, o exercício dos princípios da moralidade. E aí ele vai sobretudo, citar os estoicos, né? Vai pensar muito como os estoicos. E da alma racional nós tratamos com o estudo da filosofia. Ou seja, aquela alma que permite o erro irracional, ou seja, o não conhecimento das coisas, é tratado com a filosofia, com o estudo, com o logos, com o aprofundamento do logos. E a forma de tratar, de curar a alma das questões da irracionalidade, ou seja, de tratar a alma, as paixões da alma, são tratadas a partir da moral. Então, para a saúde completa, né, o Galeno ele indica 2 tratamentos. Um tratamento que pode ser chamado da alma, que é o controle das paixões, o controle da irracionalidade da alma, e um controle do corpo, para a saúde do corpo, que ele indica para tratar o corpo o exercício, o que os gregos chamavam de ginástica. Hoje, então, daí vai surgir aquela expressão muito famosa, né? Mente sã, corpo sã, que vai ser uma máxima também desse período. Eu não sei exatamente se do Galeno, eu não tenho certeza se ele é quem conhece essa frase. Talvez, na verdade, talvez seja o Hipócrates. Eu acho que tem uma passagem do Hipócrates que ele diz uma coisa parecida com isso. Então, exercitar o corpo e a alma promovem a saúde. A saúde é o quê? O exercício racional ou equilibrado. Na verdade, racional não, equilibrado do corpo e da alma. Como é que eu exercito o corpo? A partir da ginástica. Como é que eu exercito a alma? A partir da filosofia. Sendo que a alma ela tem 2 partes, né, que, como nós já vimos, a racional e a irracional. A parte irracional da alma eu exercito a partir do controle das paixões. A parte racional da alma eu exercito a partir do estudo.
do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Se eu controlo minhas paixões, se eu estudo, se eu busco conhecimento, né, eu tenho aí um controle, uma melhoria da alma. Se eu pratico exercícios e se eu busco uma alimentação saudável, equilibrada, eu tenho aí uma saúde do corpo. Consequentemente, se eu tenho minha alma sã, meu corpo são, eu tenho tudo para ter uma vida saudável e, consequentemente, uma vida feliz, como o princípio, né, da época. Eu acho que é isso. Por aqui tem outras coisas, mas já dá para encerrar por aqui. Então, só para encerrar. Então, essa forma de conceber relação corpo e alma, primeiro, o corpo como uma máquina, né, no sentido mais rudimentar ainda, isso vai ser muito influente na filosofia cartesiana, né, no Tratado das Paixões e no Tratado do Homem. Claramente nós vamos ver isso. E essa questão da moralidade também vai ser muito influente em Descartes, também no Tratado das Paixões e no discurso do método, por exemplo, nos princípios de filosofia, nos últimos artigos do princípio de filosofia e basicamente em toda a estrutura do pensamento cartesiano. Em outro momento, em outra live, eu poderia vir, se vocês quiserem, mês que vem, a gente pode combinar depois, eu vim falar de forma mais aprofundada da recepção dessa teoria galênica, hipocrática galênica na modernidade, sobretudo no pensamento de Descartes, porque aí precisaria fazer outras distinções que não daria tempo agora. E é isso. Pronto. Muito bem. Obrigadão mais uma vez, Rodrigo, pela colocação. O pessoal que está com a gente, eu aproveitar e mandar aí um abraço para todo mundo que está no Cariri, acompanhando a gente, né? Toda quinta às 10 horas a gente tem esse encontro. Para quem está chegando agora, hoje a gente está conversando com o Rodrigo Fonseca, diretamente da França, sobre a medicina filosófica de Hipócrates e Galeno e as influências que vai ter no pensamento, né, na medicina cartesiana. Rodrigo, eu fiz algumas anotações minhas inicialmente, né, algumas colocações, mas enfim, coisa boa, tá bem? Porque eu acho que ficou super, super claro as colocações, e também tem algumas questões do Franzé, e aí enquanto eu vou colocando, quem quiser também fazer outras perguntas, sinta-se à vontade. A gente tem, pelas minhas contas, 20 minutos, 25 minutos ainda para esse momento, tá? Então, eu vou voltar lá no... Eu separei aqui, eu vou primeiro lá para o Hipócrates e depois eu venho para as questões no Galeno, tá? Tá certo. A gente tá vendo muito essa... Na sua fala, né? Teve muito do registro histórico, né? Do contexto histórico e até mesmo geográfico da medicina hipocrática. E aí a gente está há mais de 2.000 anos atrás, né? Na Grécia Antiga. E a gente vê que tá naquela coisa do movimento de ruptura ainda, né? De consolidação, o que a gente chama de filosofia, né? Então, quando a gente pensa, é uma doença sagrada, a epilepsia, né? Então, ainda há uma influência muito forte da coisa do mito, né? Dos deuses que se manifestam nos indivíduos e por aí vai. A gente pode compreender essa medicina do Hipócrates como uma ruptura dessa compreensão até então vigente, né, de que ainda tinha essa manifestação dos deuses. Então, quando ele diz quando ele parte para o movimento, né, de compreensão mais humana, não, as doenças e as curas são de natureza humana, né, não tem essa coisa de doença sagrada, não tem essa coisa dos deuses. Isso gera uma certa ruptura e se gera, e eu acredito que gera, a gente tem algum registro de eventualmente o Hipócrates ter sofrido algum tipo de censura ou de represália naquele período? É uma ruptura, sem dúvida, né? Quando o Hipócrates ele escreve, por exemplo, o Anciã de Medicina, que é onde ele estabelece essas críticas, essa ruptura,
Só que nós podemos dizer que havia também uma autonomia. Por quê? Porque o Hipócrates, ele é da escola de Cos, como eu disse, ele é um Asclepíade, né, ou seja, um descendente, né, entre aspas, do deus da medicina. Então, é alguém que está munido aí de uma certa autoridade, que é de uma ilha que é conhecida na Grécia pela medicina. Todos os imperadores gregos, as autoridades gregas, quando precisavam de médicos, eram em Kos, que eles mandavam buscar, ou em Cínide. Então, havia uma atmosfera geográfica e, vamos dizer assim, também histórica que permitia, que dava autonomia ao Hipócrates para fazer isso. Até porque, como eu disse, nós temos que pensar o Hipócrates dentro do contexto do século V. E como eu disse, o século V a.C. é o século do iluminismo grego. Então, é o período em que as maiores correntes da filosofia grega, elas são colocadas, elas são gestadas ali, elas são desenvolvidas. Essa ideia dessa independência, dessa autonomia da razão nessa época, por assim dizer, uma tentativa de compreensão das coisas a partir do logos e não mais pela doxa, nem pela pistis, né, nem pela crença, nem pela opinião, nem pela crença, era um movimento que era geral, como o iluminismo no século XVII, final do século XVII, como o Renascimento, ou seja, é um movimento que era difícil você sustentar esse desenvolvimento. A questão era muito mais profunda. Então, não há registros de embates, né, dele com outras teorias médicas, debates entre um grupo e outro. Existem livros criticando a filosofia hipocrática, né, os sacerdotes defendendo suas posições, mas eles perdiam força nesse momento, né? Desde o Tales, né, quando o Tales vai construindo a ideia da filosofia, e o desenvolvimento disso vai criando essa insustentabilidade de querer explicar as coisas por vias não racionais, não lógicas. Então, a atmosfera não fez, histórica e geográfica não fez isso ser uma ameaça para o Hipócrates, por exemplo, como foi no começo da modernidade, por exemplo, com a Inquisição. Não na mesma proporção, não existiu isso. Pelo menos não que eu tenha lido, né, até agora. Por quê? Porque o Hipócrates ele já vai sair de um momento mais maduro, vamos dizer assim. Como nós podemos pensar isso, por exemplo, o Giordano Bruno foi queimado, né, na modernidade, o Galileu teve que negar suas teses, já o Newton, o Isaac Newton não teve os mesmos problemas na mesma proporção, entendeu? Então, uma coisa parecida aconteceu com Hipócrates, porque os anteriores a ele já traziam essa questão da necessidade do logos, da razão, dominar os discursos sobre as artes, sobre a tecne, sobre a filosofia, sobre os conhecimentos da medicina, era uma arte, né? Então, por isso, não teve essa dificuldade. Certo. A outra pergunta que eu tinha colocado, eu chego já no Franzé. O Franzé está dizendo que acha muito interessante, muito relevante essa discussão sobre a relação entre filosofia e a medicina. Sim, e aí isso, ele vai... minha tese, só para vocês saberem, quando eu vim para cá com a intenção de estudar outra coisa, entendeu? Eu vim para cá para estudar filosofia cartesiana, a medicina em Descartes, mas a medicina, a relação corpo e alma na construção das paixões, que foi o que eu fiz até o ano passado. Quando eu cheguei aqui em outubro, eu comecei a frequentar a BNF, aí o Descartes cita Hipócrates. Eu disse, vou ler aqui o Hipócrates para poder me fundamentar melhor. E aí eu li um livro do Hipócrates, aí eu disse, isso aqui eu vou ler algum comentador do Hipócrates. Aí eu descobri esse comentador aqui, que é o Jacques Joannin, né, nesse livro Hipócrates, que é um apanhado geral da obra do Hipócrates. Aí eu comecei a ler, tanto que eu gostei, eu comecei a ler esse livro na biblioteca e imediatamente eu comprei. Aí eu já li ele várias vezes e aí eu fui lendo, enfim, agora eu estudo mais o Hipócrates do que o Descartes. Pelo menos por enquanto, né? O meu orientador nem sabe ainda, mas eu não sei nem o que é que ele vai achar disso, né? Mas é fundamental essa discussão. E eu quero desenvolver ela. Tanto eu já penso no futuro fazer estudos mais aprofundados sobre. Mas vai lá. Deixa eu só reforçar aqui o convite. Eu tinha até separado aqui, mas aproveitar que o Franzé já colocou aqui. Lembrar que hoje tem um bate-papo sobre ética e bioética com o Rodrigo e o Franzé
Isso. através do perfil do Rodrigo e do Franzé, às 17 horas, às 5 horas, 5 horas do Brasil, só para constar. Isso. Então, deixa eu voltar aqui para outra colocação que eu tinha feito, que aí você até comentou, fez o parênteses lá, que eu disse que tinha colocado aqui. A gente partindo dessa compreensão do método, né, do racional, de observação racional dos fatos, das evidências, né, que o Hipócrates vai defender, e aí você colocou que hoje Hipócrates, você citou o exemplo das doenças do vento, né, causadas pelo vento, e hoje Hipócrates estaria defendendo o isolamento social e muito provavelmente pedindo o impeachment do Bolsonaro, né? Muito provavelmente, né? Ele e qualquer pessoa minimamente racional, né? Com certeza. E aí eu fecho as ponderações que eu tinha colocado do Hipócrates, e só uma que me chamou a atenção em relação ao Galeno, né? Essa coisa da matéria como resultado ou da alma como resultado da matéria corporal. E isso tem a ver com um bom desenvolvimento das capacidades corporais, ou seja, se os órgãos do corpo eles não desenvolvem perfeitamente suas funções, de que modo isso influencia a constituição da alma? Desculpa, eu não entendi, eu me distraí aqui. Só o final. A alma é pensada como resultado, né, da matéria corporal. Ou seja, isso tem a ver com um bom desenvolvimento das capacidades corporais, ou seja, se os órgãos em si eles não desempenham perfeitamente as suas funções, e isso afeta diretamente na constituição da alma? Sim, porque uma característica clara assim, do pensamento do Galeno, que o Descartes vai tratar também, é exatamente essa indissociação corpo e alma. Tipo, você pode pensar o corpo como objeto de estudo separado, como transformar o corpo numa ideia de máquina e tentar entender o corpo como o desenvolvimento de uma máquina com elementos ali de uma reprodução de ações estimuladas por determinados obedecendo determinados estímulos e o resultado ser sempre o mesmo, ou seja, uma máquina mesmo, como um relógio. Existe até a ideia do relógio, né? O Descartes trata também o homem como uma máquina, como um autômato, como um relógio. O Hipócrates também fala uma coisa, o Galeno fala uma coisa parecida. De pensar isso separado, como eu disse, como máquina. Você pode pensar a alma separada, como o Descartes faz, por exemplo, nas meditações, em algumas das meditações, como ele faz nos princípios. E na segunda parte do discurso, por exemplo, aliás, na terceira parte do discurso, mas você só tem uma compreensão do homem quando você relaciona os dois. É por isso que o Descartes diz o seguinte, e isso já o Galeno vai dizer coisa parecida, né? Tipo, você entende o corpo separado da alma, você entende a alma separada do corpo, mas o homem, o ser humano, você só entende os dois juntos. E essa compreensão, ela é sempre uma compreensão confusamente percebida. Perceber essa relação corpo e alma como elemento essencial da estrutura humana, essa ideia de confusão é característica, é conceitual dentro do homem. Ou seja, o corpo e alma, essa relação corpo e alma, ela só pode ser entendida junta, o homem só pode ser entendido como esses dois fenômenos juntos, não, fenômenos não, mas como um fenômeno unido, corpo e alma, e essa compreensão, ela nunca é total. Ela sempre, ela é, por definição, confusa. E é isso, o Descartes faz isso, no Galeno também tem isso. Por isso que ele, veja, o Galeno, ele tenta separar corpo e alma e dar conselhos, ou ensinamentos, né, na verdade, de como tratar o corpo, como tratar a alma, e nisso, porque ele acredita que se eu trato um e outro, eu trato todo, mas ele não dá o conselho para o homem, tipo, ele não, é isso aqui que vai fazer o homem feliz como um todo. Ele diz como trata a alma, como eu trato o corpo, e aí esses dois juntos eu posso ter um resultado aí, que é um tratamento. Certo. Compreendido. Então, deixa eu trazer aqui as questões do Franzé. Ele está aproveitando e me lembrando aqui que amanhã, sexta-feira, ele está ministrando uma aula online sobre Bíblia e os escritos apócrifos lá na página no Facebook, Filosofês, às 16 horas. O Franzé perguntou qual o prejuízo que a medicina sofre, a medicina atual, ela sofre quando se afasta da filosofia. E aí
eu vou e faço um adendo. A gente pode pensar que a filosofia se afastou de fato e por completo da filosofia? Ainda existe algo da filosofia do Hipócrates, né, na medicina atual? E se seria o caso da gente pensar essa medicina de hoje, de resgatar essa visão do todo? Primeiro, o que é a medicina perde se afastando da filosofia, né? Se a gente entender a filosofia como uma forma racional de pensar as coisas, estruturada, tudo que se afasta da filosofia perde. Quando a política se afasta da filosofia, a política perde. A filosofia ela não perde nada. Tipo, a filosofia ela tem uma razão de ser por ela mesma, que ela não precisa de uma justificação externa para ser o que ela é. Tipo, igual eu fiz um comentário, eu postei alguma coisa sobre filosofia no meu Facebook, alguém, provavelmente um fake, foi lá e comentou, meio que perguntando para que serve a filosofia, que é uma pergunta que todo mundo tem que responder, né? Quem estuda filosofia já respondeu essa pergunta várias vezes. E primeiro que fazer essa pergunta, ela já é uma pergunta que não precisa de resposta, porque quando eu pergunto para que serve a filosofia, eu já faço uma pergunta filosófica aí. Então a resposta já está na pergunta. Serve para eu fazer perguntas. Essencialmente já está aí. E quando se ignora a filosofia, ou quando a gente ignora, nós precisamos entender também uma coisa: quando nós ignoramos algum conhecimento, quem perde não é o conhecimento, quem perde somos nós. Então, quando eu ignoro a filosofia não perde nada pelo fato de que eu ignoro a filosofia. Quem perde sou eu que estou ignorando ela. Quando eu ignoro a ciência, e eu quero tratar uma pandemia com como é que eu posso dizer, com crenças, sobretudo crenças fajutas, vazias, como se fosse mágica, há um medicamento aqui que vai tratar todo mundo, a cloroquina que estão dizendo que vai tratar todo mundo. Tipo, quando eu faço isso, quem perde é a medicina, porque não se está respeitando os elementos, os fundamentos elementares de qualquer área do conhecimento. A filosofia trabalha com a razão, então não há uma filosofia que não tenha isso como elemento fundamental. E se eu afasto a medicina da filosofia, ou se eu acho que a medicina não precisa da filosofia, eu estou afastando a medicina da razão. Porque as pessoas precisam entender que a filosofia, ela não é uma coisa, uma área do conhecimento. A filosofia, ela é o conhecimento. Então, é o conhecimento aplicado à produção da saúde do homem, é a medicina. O conhecimento aplicado à constituição das leis e da forma de organizar a sociedade é a política. O conhecimento aplicado à forma que eu tenho para conduzir minha vida, buscando uma felicidade, é a ética. Ou seja, a medicina, o direito, a ética e aí qualquer outra área que você pensar é uma filosofia. Então, quando eu digo a filosofia não serve para nada, e se eu sou médico e eu digo isso, pior para mim que sou médico. É pior para a medicina, não é ruim para a filosofia. E isso não fica claro porque as pessoas elas não entendem que a filosofia ela é anterior a todas essas coisas, e todas essas coisas, o limite delas é também a filosofia. A física ela é anterior às teorias mais desenvolvidas da física hoje era a filosofia. No limiar da física mais moderna hoje, física de partículas, a física subatômica, seja a mecânica quântica, no limiar, no final dessa física, continua, quem segue de lá é a filosofia. Então a filosofia é começo e fim. Não tem como você separar. Isso você pode tentar, tipo, como eu disse, quando você afasta a filosofia de alguma coisa, pior para essa coisa, não para a filosofia. E aí a outra pergunta seria o caso da medicina hoje resgatar essa visão do todo? Sim, eu acho que assim, isso é uma ideia particular, né? Agora, não mais baseado nos filósofos, agora no que eu penso, né? Eu acho que talvez o grande erro da modernidade foi a mal compreensão, por exemplo, de Descartes, que as pessoas tendem a acusar o Descartes de ser o cara que separa o conhecimento, e aí ele provoca uma grande questão. Essa separação do conhecimento que o Descartes faz acaba gerando problemas, porque desse conhecimento compartimentado que vai resultar de alguma forma num positivismo.
na ciência por ela mesma e na ciência separada uma da outra. Mas, na verdade, o Descartes não faz isso. Por exemplo, é como quando as pessoas elas dizem que o Descartes ele é um racionalista e querem levar isso a alguma consequência. O Descartes era um racionalista, mas ele nunca desprezou as sensações e muito menos o conhecimento empírico. A prova disso é que o Descartes escreveu mais sobre ciências empíricas, sobre medicina, sobre matemática, sobre astronomia, sobre música. Sei lá, é tanta coisa que eu não consigo nem lembrar agora. Muito mais ele escreveu do que sobre filosofia. Então o Descartes ele é um cientista também. Então ele não faz essa separação e, consequentemente, ele não é um dos primeiros a defender essa separação. Ele separa enquanto momento, né? Ele separa para entender essa coisa particular, para depois unir e tentar entender o todo, que é a realidade. Que é o que se deve fazer, né? A filosofia, ela tenta dar conta da realidade como um todo. Qualquer conhecimento que separa para entender, mas depois une para explicar. E a filosofia, ela tem que estar em todas as ciências. Ela não pode não estar em todas as ciências, porque isso enfraquece as ciências. A filosofia ela é, por excelência, uma tentativa de compreensão da totalidade, né, do todo. Ok, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Acredito eu que essa segunda parte falta aí de 8 a 9 minutos. E aí você ainda tem esse outro compromisso, a aula de francês, né? Como também não tem nenhum outro comentário, eu vou já me encaminhando para a finalização desse momento, tá? Lembrando que às 17 horas aqui no Brasil tem a conversa sobre bioética, né, com o Franzé, né? O Rodrigo e o Franzé vão estar conversando a partir dos perfis deles. Todo mundo convidado a interagir também, a participar desse momento. Amanhã tem aula do Franzé às 16 horas no Facebook, né, Filosoface, às 16 horas sobre Bíblia e os escritos apócrifos. E na próxima semana, toda terça e toda quinta, a gente tem esse encontro sempre às 10 horas. Na próxima semana eu converso com a Távila Cris Leme, que é bolsista do projeto Filosofia, que tem a orientação do Franzé. A gente vai conversar sobre filosofia para crianças e adolescentes. E na quinta-feira a gente conversa com a Michelle Fernandes, que é mestre em filosofia, sobre a filosofia de Camus, Albert Camus. E aí agradecer mais uma vez ao Rodrigo pela participação, né, por ter aceitado nosso convite. A gente tem um outro encontro, né, com o Rodrigo previsto para o mês de março, onde a gente vai conversar sobre as teorias da ditadura, né, sobretudo nesses tempos. Eu vou basear essa fala, eu vou basear nesse livro aqui, o do Michel Onfray, que é um livro que teoriza a ditadura. Ele vai trabalhar com 1984, de George Orwell, né, e Revolução dos Bichos, e vai mostrar como na literatura as teorias da ditadura elas são apresentadas. Basicamente é isso que nós vamos conversar no futuro. Pronto, então aí a gente está finalizando a programação que tem. A gente está com agendamentos até, acho que a segunda semana de maio, e aí já na sequência a gente já coloca o Rodrigo para a gente falar sobre essa discussão. Lembrar que o projeto o Francisco está lembrando aqui, a gente está na página da ANPOF, né? A ANPOF está divulgando, está nos dando essa força, então a gente tem aí um alcance já nacional, né? Uhum. E o conteúdo dessa conversa a gente vai estar disponibilizando no YouTube para quem chegou depois, não pegou a conversa toda. Também vai ficar 24 horas salvo aí no perfil do Rodrigo, mas quem não quiser, ou então quem vier a ver depois, algum trecho vai estar totalmente no YouTube também, para ser disponibilizado no canal Instituto Trilhas de Senador Pompeu. Então, Rodrigo, eu deixo agora você para as suas falas aí finais. Não, vamos só agradecer mesmo. Obrigado para o pessoal que assistiu, né, que passou por aqui. Espero que tenha sido útil. Eu tentei fazer uma apresentação trazendo questões mais elementares para poder fazer vocês conhecerem um pouco, porque assim, pelo menos eu não tive contato, né, na graduação nem sobre o Hipócrates, nem sobre o Galeno, porque são tantos filósofos para a gente estudar e sempre tem
90% deles que a gente não vê. É impossível a gente estudar toda a tradução numa graduação. Na vida toda já não dá, né? Então, numa graduação. E aí eu quis trazer alguns elementos biográficos, né, históricos, para que a gente pudesse situar o autor no tempo, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar o Galeno e o Hipócrates, eu percebi o quanto muitas questões que a gente atribuía diretamente ao Descartes já estavam neles, diretamente, sobretudo no Galeno. E aí, tipo, quando eu comecei a estudar, como eu disse, que eu vim para cá para estudar o Descartes, mas até agora eu quase não estudei o Descartes aqui, porque eu ainda estou concentrado em estudar o Hipócrates e o Galeno pela a importância que eu estou atribuindo a isso, né, a tentativa de conhecer isso. E aí eu quis apresentar para vocês um pouco desses pensadores pouco conhecidos, que eu também estou estudando agora, né, estou desenvolvendo o meu estudo, que provavelmente vão constar uma parte considerável da minha tese pela importância que eu estou atribuindo a eles, assim, no estudo. E eu quero agradecer ao pessoal, que todo mundo que assistiu, a você, parabéns pela ideia, é muito legal a gente tentar fazer, como eu disse no começo, né, com que essa quarentena das pessoas, esse isolamento social não seja tão isolamento assim, que a gente possa aproveitar o tempo para discutir, debater alguma coisa que possa de alguma forma trazer um conhecimento para a gente, né, um aprendizado, seja ele qual for. E é a partir desses elementos que eu digo isso e que a gente pode encerrar. Desejo um bom dia a todos aí no Brasil e é isso aí.